Olá, sejam bem-vindos, somos Eleni e Sérgio e no vídeo anterior passamos juntos pelos impressionantes fiordes na Noruega. E como por aqui tudo é uma surpresa, 10 minutos dirigindo, a paisagem e o clima mudaram totalmente. Cheio de neve, gente. Bye! See you in Dubai! See you! Depois que nos despedimos dos colegas de Dubai que conhecemos lá no Mirador, a chuva começou a cair. Não estava frio o suficiente para a chuva se transformar em neve, mas isso seria bem comum mesmo sendo pleno verão, já que nós estávamos na famosa Snow Road. Dois caminhos conectam as cidades de Aurland e Lærdal. Pode ser pelo maior túnel do mundo de 24,5 km que nós escapamos, ou por essa estrada que sobe a montanha, a Estrada da Neve. Esse caminho aqui fica fechado a maior parte do ano, e o túnel Lærdal passa exatamente aqui por baixo. Olha que interessante, ele está carregando concreto com o helicóptero. Tá um pouco frio aqui. 1.300 metros de altitude já fica assim já. Olha lá. Era quase hora de parar e bateu a dúvida se havíamos feito a escolha certa. Por essa não esperávamos. Lá embaixo nos fiordes o tempo estava ótimo. Era torcer para que não ficasse tanto frio e principalmente que parasse a chuva. Como a maioria das pessoas vão pelo túnel, a estrada estava bem tranquila. O tempo foi melhorando e a paisagem só foi ficando mais bonita. Jesus! Isso tá impressionante agora. Por que a gente não pode ficar aqui? A gente pode, o problema é se virar o tempo não tem proteção nenhuma contra o vento, contra nada. Bonito, né? Imagina isso aqui tapado de neve. E a gente viu uma foto que tinha era uma carreta, né? Uhum. Uma carreta e a neve Estava mais alta que a carreta. tava mais alta que ela. Tinha cortado assim na estrada. Você quer ir lá? Coolcation é o termo que virou moda na Europa. Cada vez mais pessoas buscam viagens de verão para lugares mais frios para fugir das super ondas de calor em alguns países. Os verões na Noruega são curtos e frescos, mas é o momento perfeito para explorar as paisagens cheias de vida e no auge da sua beleza. Decidimos montar nossa casa aí mesmo, mas logo percebemos que o pedaço já tinha dona. O Sérgio até tentou falar com ela, mas não foi muito bem recebido. Não. Fica aí. Essa filha da mãe tentou me pegar. Ô, Leni, agora eu entendi porque é que elas não saem da estrada. As bichas são folgadas, meu. Você escutou que eu tava falando com ela? Ela veio pra cima de mim. Não acredito. Te juro. Deixa eu ver se tá no vídeo aqui. Pera aí. Ela veio pra cima de mim. Ficou com tanto medo que nem gravou. Ó a vizinha aqui, ó. Ui! Só não toma banho quem não quiser hoje, hein? Só não toma banho quem não quiser. Eu não quero. Nem eu. O camping de hoje tá bonito. Apanha sabonete, escorrega e cai de nunca. Tamo ruim de quintal hoje, viu? O que você quer aqui, hein?
Deixa ela olhar aqui. Bé! É engraçado que elas não olham pra cima, né? Bé! Olha! Ela é brava! Bé! Bé! Para de atentar ela, depois que ela te dá cabeçada, você não sabe por quê. Tio. E veio, sabe porque eu chamei e veio todo mundo pra cá agora, não veio? Falei que ela queria me atacar, aquela lá, ó. Tamanho do barrigão. O fenômeno sol da meia-noite mexe com a cabeça e a rotina da gente. Durante semanas o sol não se põe e é fácil se perder nos horários, ainda mais acampando. A impressão é que o dia nunca acaba. Dá para imaginar que eram quase 11 horas da noite? Ai, essa cachoeira a noite inteira fazendo barulho, Sérgio. Nossa senhora, eu dormi. A gente acorda que não sabe nem onde tá. Então, vamos ver desse lado. Solzão. Céu de brigadeiro. Acordar com o sol na cara, assim, que gostoso. E o lago reluzindo aqui. Ai, meu Deus, que beleza. A neve branquinha. Vou tomar café. Nós pensamos que ia dormir aqui. Já tá frio, o vento, porque ontem à noite estava chovendo. Olha como amanheceu. Pois é. Não teve nada de vento à noite, nem um pouco de frio. Delícia. Olha que água linda. E só a gente, né? Privilégio. Daquelas manhãs perfeitas, olha isso. Esse meu pão com requeijão também tá perfeito. Porra. Tchau. Vamos dar uma olhada em volta antes de pegar a estrada, porque não é todo dia que a gente tem um lugar desse só pra gente. Parece que tem um calorzão pra nadar aqui, mas não tem só sentar ali naquela pedrinha. Nossa, mas é muito bonito, tá isso? Olha aquele canto. É. Vamos pegar o nosso primeiro ferry aqui na Noruega. Às vezes você pode ir de estrada, que você vai rodar uns 100, 200 km a mais, você pega um ferry que é 15 minutinhos e já cruza. Cruzar para aquele lado lá, ó. Então vamos dar uma olhada agora. Como é que é, né? A Eleni foi ver o preço e deve ser bem baratinho. Vamos ver como é que ele vai atracar aqui. Manheller. Cara, que perfeição, meu. Olha isso.
Sério mesmo? Vamos lá que vai ser a nossa vez já já. Ah, já tá saindo lá. Já sambamos um pouquinho para pagar, mas já descobrimos como que é. Só na tecnologia. Você bota a placa do carro, o cartão e entra. Cabo Ferro dentro da montanha, ó. É, já tá um buraco lá, ó. Dá pra ver, cadê? Aí o túnel. Passar, né? Nosso carro é lento, aqui todo mundo tem carro novo que corre, assim a gente não atrapalha ninguém e ninguém fica empurrando a gente. O motivo dessa travessia de ferry era para, além de percorrer esse caminho estonteante, chegar no Jostedalsbreen National Park. Só pela cor da água do rio já dava para saber que os glaciares estavam por perto. A geleira Jostedalsbreen é a maior área branca que você vai ver no mapa da Noruega e a maior massa de gelo da Europa. Quase metade do Parque Nacional é tomado por glaciares e é uma das maiores áreas selvagens intactas na Noruega. É lindo ou não? É, muito lindo. Olha o glaciarzão aí na frente. São vários, né? Vários glaciares. Nós vamos ver esse aqui primeiro. E depois nós vamos no outro, que acho que dá até para entrar dentro. Para chegar próximo das geleiras maiores e mais bonitas, tem que fazer caminhadas. Ótima oportunidade para estar bem perto de uma natureza tão espetacular. E olha quem estava esperando pelo Sérgio no meio da trilha. Vamos querer passar. Não. O que vocês querem? Vocês não podem cruzar pra lá. Bora? Vamos ver.
que vocês estão querendo? Vem, bora. Pra cá. Pode passar, vem. Ai. Tchau, chicas. Se comportem, hein? Num lugar como esse, a gente nem sente o tempo passar. O dia já estava ganho com essa paisagem tão linda, mas esse glaciar foi só para dar um gostinho. Ainda tínhamos que chegar no motivo principal da gente querer muito conhecer esse Parque dos Glaciares. Até aqui já havíamos caminhado 3,5 km desde o estacionamento no centro de visitantes. Só pelo começo da trilha, caminhando pela borda do rio, já dava para saber que o esforço ia valer muito a pena. Vamos lá! Que vento gelado! A segunda parte era a mais puxada. Mais 3,5 km caminhando por pedras gigantes, que em alguns trechos eram tão inclinadas que tínhamos que segurar em cordas, e ainda tinham as escadas, com degraus e mais degraus, que as pernas chegavam a queimar. Quando chegamos na ponte sobre a imensa laje rochosa, a vista era tão bonita que até esquecemos da canseira. Nesse ponto já dava para enxergar de longe o nosso objetivo, mas ainda tinha uma boa pernada para chegar lá. Pelos efeitos da água e do gelo, o caminho era muito liso e escorregadio. O que parecia que seria uma parte fácil, não foi não. O vento frio batendo de frente não estava fácil. Um caminho para fazer com bastante cuidado. Tá cansativo, né? 7 km. É, mas tá pertinho. Tá chegando já. Aí. Nigadisbreen é um dos braços acessíveis mais surpreendentes do grande glaciar Jostedalsbreen. Nós chegamos só na borda do glaciar e já ficamos maravilhados. Tá aqui, ó, o glaciar inteiro. Aí vai até lá em cima. Isso aqui é enorme, gigante. Até as cavernas. Dando uma voltinha por trás das rochas, por um caminho meio escondido, dava para chegar perto das pequenas cavernas de gelo. A sensação era de estar num lugar do mundo completamente desconhecido. Um lugar gelado e azulzinho. E aí? Impressionante, olha as cachoeiras. E tudo isso aqui é gelo, ó. Tudo isso aqui é o glaciar. O gelo nos glaciares é azul porque está compactado sob pressão por milhares de anos. E esse processo acaba com as bolhas de ar. Tá frio, hein? Para explorar as grandes cavernas de gelo azul e as fendas que estão para dentro no glaciar, precisa estar preparado com calçados apropriados
E tem que ir com um tour guiado. Aí já não dá pra subir, né? Aí já tem que ter os grampão. Põe a mão no gelo, você vê? Hã? Apesar de lindas, as geleiras são bem traiçoeiras. A possibilidade de acidentes é sempre grande. E até assim, na borda, o risco de colapso é constante. Mas eu não tô aí de baixo. Para quem já visitou grandes glaciares como o Perito Moreno na Patagônia, talvez esses glaciares não impressionem tanto. Mas a atmosfera desse lugar é muito interessante e especial. Pela caminhada, pelas vistas e por ser um glaciar na Noruega, né? O que tem o seu valor. Olha que lindo. Agora nós vamos ter que andar tudo isso daqui, ó. 7 quilômetros. E dar volta lá. Não, mas dá mais. Não, é 3,5, 3,5. Nos despedimos do glaciar enquanto o sol já dava uma baixadinha. Escuro não ia ficar, mas o frio e o vento gelado começava a congelar o rosto e as mãos. E no caso do Sérgio, outras partes do corpo também. Coitada, a pessoa foi andar, vira, as calças rasgou. Ela tem uns 15 anos essa calça. Olha o que aconteceu, foi agachar para lavar a mão. Volta aqui. E aquela paradinha para a última foto, mas a mão estava tão dura de frio que errou até o clique. Tá filmando. Ai, tô cansada. Foi daquela caminhada de ontem. Quanto nós andamos? 23 quilômetros. É. Assim, né? Lavamos toda essa roupa aqui na mão. Ainda foi pegar água no rio. Olha a favelona que a gente tem que fazer às vezes, na beira da estrada. Os carros passando e a gente tá igual cigano, é. Olha lá. Fala, vizinho. Olha que favela, velho. Aí quando a gente mostra, ou quando você vê por aí, fotinho de Instagram, vídeo, né? Ei, viajante sim, porco nojento não. Não. Limpinhos, nós somos limpinhos. E vou falar, tá uma quizumba aqui, tá uma zona, mas tá tudo cheirosinho. Bem lavado. Então nós vamos ficar o dia aqui, aproveitar que o sol tá bonito. Tem umas montanhas lindas aqui em volta. E acho que dá pra escutar, tem um rio bem aqui, ó. É o rio de Degelo, ele tá descendo forte pra caramba lá. Você vai lá mostrar o rio? Vou lá. Inclusive nós, que tomamos banho, lavamos Tomamos cabelo. banho, hoje é o dia da limpeza, O né? Sérgio fez até a barba. Fiz, ó. E ó, encheu esse galãozão lá no rio. Depois vocês vão ver o rio, que coisa mais linda. E aí agora nós vamos passar para limpar a casa aqui dentro. Apesar que ela tá sempre limpinha, né? Mas hoje nós vamos dar um trato aqui também. Ah, e tem quizumba desse lado também. Estamos secando um pouco o banheiro. Toalha. Parece que não, mas é divertido. Você fala, tem que lavar roupa, lavar na mão, secar. Mas aí cada coisa tem um sentido diferente, né? Sim. Vai Buscar água, E tudo. vai ter a recompensa. Vai ter. Hoje eu fui informado que vai ter um arrozinho, um feijão. Ai, meu Deus, com linguiça. Nossa senhora, hein? Tem que repor as energias de Tem. ontem e de hoje. Então vamos lá, vamos terminar de secar, arrumar as coisas, que nós vamos passar o dia aqui. Tchau!
Olha o nosso rio aí. Não é todo dia que a gente tem oportunidade de tomar um banho assim, que lava o corpo e a alma. De volta na estrada, seguimos pela área do Parque Nacional. Passamos por uma parte mais turística e de acesso mais fácil à geleira. Oportunidade para quem não quer ou não pode caminhar para chegar perto dos glaciares. Olha o point view dos vovô. Chegou 2 ônibus de vovô. O vovô fica alucinado. Quer tirar foto de tudo. Das cabras, do mato, da mesa. Bora. Bora. Que move o pouco. Mas vamos combinar, né? Com uma paisagem dessa, quem é que não fica enlouquecido? O caminho estava tão lindo que nós decidimos acompanhar o ônibus de turismo. E os vovôs sempre sabem das coisas. Que paradinha boa para relaxar e aproveitar para agradecer por tantos lugares lindos que nós conhecemos até agora. É por aqui mesmo que nós vamos passar a noite, à beira da estrada de novo. O carro tá meio caído, mas dá-se um jeito. Com uma vista dessa, não dá para deixar passar não. É bom ir logo, tá começando a chover. Pronto, nada que o Super Sérgio não dê um jeito. Nosso apartamento com vista já tá retinho. Olha que interessante a nossa vila na beira do lago, ó. Tem todo tipo de casinha. Todo mundo de boa aí, descansando. Deixa eu laçar meus pãozinhos que eu deixei crescendo. Pena que não dá para vocês sentirem o cheiro de pão quentinho e chocolate quente que tá dentro desse carro. E olha que bonitinho, tudo turquesa para combinar com a água do lado de fora. Tá com sono, né? Bora dormir que não parece, mas já é 11 horas. No próximo vídeo vamos passar pelas estradas mais famosas da Noruega. Tem alguns perrengues, mas tem encontros maravilhosos e tudo isso antes de chegar no Círculo Polar Ártico. Obrigada por nos acompanhar, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!